A identidade do povo de Deus. Uma das imagens que Paulo utiliza para referir-se à igreja é a família. Embora ele não construa sobre essa imagem de conceitos teológicos amplos, a noção de família está presente todas as vezes em que Paulo fala da igreja como composta de filhos e filhas de Deus. Mesmo assim, a imagem é importante ao mostrar-nos a atuação fundadora do Espírito em relação à igreja. O papel do Espírito é tornar-nos filhos de Deus por adoção e testificar a nós que somos realmente filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17. E Gálatas capítulo 4, versículo 6. Em outras palavras, somos uma família porque todos partilhamos da mesma experiência salvífica trinitária. Todos recebemos a filiação ao Pai mediante o agir do Espírito Santo de Cristo. É dele que recebemos a vida e por meio dele é que vivemos em Cristo e para o Pai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Essa mesma ideia está presente na expressão paulina da comunhão do Espírito Santo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e Filipenses capítulo 2, versículo 1, que pode ser entendida como nossa participação no Espírito Santo, ou seja, a experiência comunitária de recebermos a nossa identidade e nossas funções do Espírito. Com relação a 2 Coríntios 13, 13, a ênfase recai no fato de que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus só podem ser experimentados mediante a nossa participação no Espírito Santo, que os concretiza na história humana. Já em Filipenses capítulo 2, versículo 1, a ênfase recai na experiência comum do Espírito como o fundamento para a unidade da igreja local ameaçada de divisão. Como partilhamos de um e do mesmo Espírito Santo de amor, vivamos também em união. O conceito de que o Espírito Santo vivifica a igreja está presente também na figura do corpo de Cristo, especificamente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Somos como igreja, um só corpo, porque todos fomos batizados por um só Espírito para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos nós bebemos de um único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O caráter reconciliador das divisões humanas presente na ação do Filho enviado pelo Pai é concretizado mediante o agir do Espírito Santo, que faz vir à existência comunidades do povo de Deus em localidades específicas. Como decorrência dessa experiência comum de entrada na vida de igreja, de Deus à igreja, a família, o povo de Deus é chamada a viver em união, em amor. Filipenses 2 e 1 e Gálatas 5, 13, 1 Coríntios 13, 1. Característica do agir do Espírito Santo que derrama o amor de Deus sobre nós em Romanos 5 e 5. E assim fundamenta a unidade essencial que o povo de Deus é chamado a guardar ou manter em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 6. O corpo de Cristo é uma nova humanidade em forma de primícias, a expressão de uma humanidade não mais dividida por causa do pecado, na qual as diferenças de raça, etnia, sexo e classe social deixam de ter valor e passam a ser vistas como manifestações da multiforme graça de Deus.
A identificação do povo de Deus. A figura mais comumente usada por Paulo para referir-se à igreja é o corpo de Cristo, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e o versículo 11 e 29. E Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, Colossenses 1, 18 e 3 e 15, Efésios 1, 23 e o 2 e 16. E as suas duas ênfases mais claras são as da unidade e diversidade do corpo de Cristo, a nova comunidade carismática de Deus que é edificada mediante o mútuo exercício dos carismas da Trindade. Por carismática entendemos a comunidade que é composta e edificada por pessoas que participam da graça de Deus demonstrada no envio do Filho e concretizada escatologicamente pelo agir do Espírito, que se manifesta de diferentes formas a partir da experiência carismática da filiação ao Pai e do revestimento do Filho. Enfatiza-se que nenhum membro da igreja é falho no tocante à recepção da graça de Deus. Por isso, nenhum membro pode recusar-se a contribuir com a adoração ou com a vida da comunidade. A experiência do Espírito produz vida em semelhança a Jesus Cristo. Gálatas 5,13. E vida mútua por meio do exercício dos dons e ministérios e manifestações da Trindade na vida da igreja. Tendo sido batizado no Espírito Santo, os cristãos são tornados participantes ativos da vida do corpo de Cristo. Não pode haver, segundo o pensamento paulino, um membro inativo da igreja, pois pertencer ao corpo de Cristo significa também possuir um ministério no corpo ou um dom espiritual. Semelhantemente, não é possível pensar de acordo com Paulo na possibilidade de membros dispensáveis da igreja. Se um membro deixa de cumprir sua função, todo o corpo sofre, assim como se um membro sofre, todo o corpo sofre. O Espírito Santo é, por assim dizer, aquele que torna solidário os membros da igreja, tornando-os verdadeiramente corpo de Cristo e membros uns dos outros. Essa matualidade não só é exercida por meio da prática dos carismas, mas também no relacionamento amoroso entre irmãos e irmãs, conforme as diversas exortações paulinas vinculadas na forma uns aos outros, amar, perdoar, suportar, ensinar. Consequentemente, todos os cristãos são carismáticos, e isso também implica em que todos vivemos uns para os outros e juntos vivemos para servir a Deus no mundo. Os carismas nos são dados tendo em vista o bem comum, 1 Coríntios 12, versículo 7, e a edificação do corpo, Efésios 4, 11, de modo que a igreja chegue à plenitude da experiência do Filho por meio do exercício mútuo dos dons em um ambiente de amor, 1 Coríntios capítulo 13. Assim não podemos pensar na unidade do povo de Deus como uma característica da sua doutrina ou de sua institucionalidade. A unidade é, pelo contrário, um evento criativo constante, sempre dependente da ação do Espírito, que distribui e manifesta seus multiformes e sempre criativos carismas.